No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria a nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Você sabia que o reino dos céus tem os seus mistérios? Por quê? Porque o reino dos céus não é o reino desta terra. O reino dos céus, Deus, prevalece a sua vontade nos céus. No reino dessa terra, prevalece o príncipe das trevas, que é o diabo. Então, para que você possa ter uma ideia, o reino dos céus é necessário você ter interesse. Se você é o tipo de pessoa que vai na igreja por ir, lê a Bíblia por ler, dá oferta por dar, faz orações por falar, para cumprir as suas obrigações, então você não vai conhecer os mistérios dos céus. Você sabe que os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e perguntou: por que lhes falas por parábolas? Porque o Senhor Jesus estava sempre falando por meio de parábolas. E Jesus respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Sabe, quando você serve ao Senhor Jesus, você está o tempo todo com Ele, você pensa no que Ele quer de você, você faz o que Ele quer que você faça. Então, você está trabalhando com Ele, você passa a conhecer Ele mais proximamente do que aqueles que servem a si mesmo. E também, o que faz você se interessar pelo reino dos céus? Você está convivendo com Ele. Você ouve a palavra dEle. Você está sendo orientado segundo aos pensamentos de Deus. Então, você passa a ter o seu tempo, o seu dia, sendo preenchido com os pensamentos de Deus. Além do que, não só isso acontece, mas também quando você se interessa, perguntar. Por exemplo, quando eu estou lendo a Bíblia, eu faço perguntas, eu questiono, eu quero entender certas coisas que está escrito. Nem tudo eu entendo, mas quando eu paro e falo, não, aqui tem alguma coisa, e eu fico intrigada, querendo saber e procurando, ali existe um interesse dos pensamentos de Deus. Sabe, as pessoas nesse mundo, elas têm interesse de estudar mais, de ter fama, de agradar as pessoas que vão beneficiar elas, que vão botar em uma posição melhor. Elas estão voltadas a conhecer mais da sociedade, do que tem acontecido no mundo, do que propriamente as coisas de Deus. Então, não lhes é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Simples, não é? Pois é. Jesus disse para os discípulos, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Bem, vamos aproveitar esse momento e vamos pensar. Será que eu tenho conhecido os mistérios do reino dos céus? Será que eu estou enquadrada a conhecer os mistérios ou a me informar? Será que eu estou ausente dos mistérios do reino dos céus? Bem, vamos deixar esse momento para você pensar e já voltamos após essa trilha musical.
Uma vez eu me lembro disso, que eu estava assim com algumas pessoas e elas estavam comentando o que Deus tinha feito, falado com elas. E ao perceber, eu via que era como algo religioso, sabe? Quando a pessoa não tem o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, ela não tem uma vida diferenciada. Quando ela tem o conhecimento, não é uma informação, esse conhecimento, você passa a ter o conhecimento a partir do momento que você aplica na sua vida. Você passa a entender o reino dos céus. E, passado muitos anos, eu me lembro de uma dessas pessoas que estavam presentes, já não estão mais no corpo, servindo a Deus no altar. Aparentemente, a vida dela era mais bem-sucedida, porque ela tinha mais afazeres, mais responsabilidade do que propriamente a mim. Mas eu lembro que naquela reunião, naquela junta, sabe? Deus tinha me falado sobre os mistérios do reino dos céus. Que a quem ele dava os mistérios? Para aquele que se aplica, né? E diz, o Senhor Jesus disse assim, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Então, para você entender melhor, Jesus faz acepção de pessoas? Não. É que as pessoas que têm esse interesse dos pensamentos de Deus, elas procuram se relacionar com Deus. Não é simplesmente cumprir deveres, responsabilidades que tem na igreja. Elas se relacionam com Deus. Então, essas pessoas, elas têm para dar. Aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Até a responsabilidade, a posição será tirado. Por quê? Porque ela não se aplicou. Ela não se importou com Deus. Ela não perguntou, não indagou, não foi além. Porque quando você não tem interesse, você não vai além. Quando você tem interesse, você questiona, você quer melhorar, você quer honrar a Deus, você quer se relacionar com Ele mais ainda. É isso que você quer fazer em relação a Deus. Por que você quer fazer isso? Porque você se importa com Ele, você ama Ele. Quando a gente ama, a gente quer dar. Então, aquele que tem se dará. Quer dizer, aquele que tem, aquele que se aplicou, se dará mais ainda a Ele. E terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Veja você, se você não vai ser tirado o que você tem hoje. Aparentemente você pode ter até uma postura muito legal na igreja, com as responsabilidades, enfim. Então, essa pessoa que me chamou muita atenção nesse dia, é que eu não tinha nada para dar, ela tinha bastante responsabilidades. Estava no auge. Cuidado você. Cuidado, porque não é a posição que a gente está falando aqui. Os mistérios do reino dos céus, se você passa a ter mais intimidade com Deus. Você passa a conhecer mais a vontade de Deus. Você passa a manifestar mais a sua fé. Você não se torna um religioso, informativo, sabe? Aquela pessoa que dá informação acerca de Deus. Você é a própria testemunha viva do que Deus tem falado com você. Bem,
Aproveite. Aproveite a sua oportunidade, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, quer dizer, não desenvolveu, não buscou, não se interessou, até aquilo que tem lhe será tirado.